Tá. Então, assim, aqui a primeira coisa que a gente vai falar, assim, aonde que está o direito administrativo, né? Essa Isso, dificuldade da gente estudar o direito administrativo é justamente porque ele não está numa norma só, né? Ele está dentro da Constituição Federal, ele está dentro de algumas leis especiais, né? Então, pelo fato dele estar separado, a gente acha dificuldade de estudar, porque não tem isso, uma fonte só. Então, assim, o direito administrativo, a gente fala que ele tem duas vertentes, né? Ele tem o direito. Onde que está esse direito? Se a gente for procurar, se alguém falar assim, me mostra, né? Me mostra o direito administrativo. Ele tem dois lugares, duas fontes principais. A gente chama a primeira de direitos implícitos, expressos, né? certo. O que seria expressos? Que estão escritos, né? Então eles estão É, escritos em algum lugar. E onde que é esse isso, lugar? É a Constituição Federal, artigo 37. isso, Tá? Então, na Constituição Federal, no artigo 37, a gente tem os direitos, quais são os direitos expressos, né? certo. E quais que são esses caras? Aí é o famoso LIMP, né? Isso. Opa, Eficiência, né? isso. Aí o primeiro é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não? O que a gente tem que saber aqui de cada um? Legalidade. No direito administrativo, a legalidade ela é diferente da legalidade do direito penal. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença entre essa legalidade e a legalidade do penal. Tá? Por quê? Qual que é a diferença? Isso já caiu numa prova oral, né? Hum, A pergunta era justamente essa: qual a diferença da legalidade do direito administrativo para a legalidade do direito penal? Então, a legalidade do direito penal é um princípio da legalidade que recai sobre nós, eu e você, que somos pessoas comuns, né? E o que que fala esse princípio? Ele fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? isso, Vou colocar aqui legalidade. Vou colocar aqui a diferença da legalidade de pessoa normal e aqui a legalidade do funcionário. certo. Tá? Então tem uma diferença entre qual que é a legalidade do funcionário público e a legalidade da pessoa normal. Então a pessoa normal, ela pode fazer tudo. O resumo é isso. Igor, posso fazer tudo o que eu quiser. Se não É, ferir alguma lei, né? Então eu posso fazer tudo o que eu sim, quiser se não ferir alguma lei. Eu posso matar? Não posso porque vai ferir uma lei, né? Eu posso isso, agredir você? Não posso porque vai ferir uma lei. Mas eu posso fazer qualquer isso, coisa, né? Eu posso tacar fogo no meu carro, eu posso sair correndo pelado. Aí não porque infringe lei, mas eu posso fazer qualquer coisa que não infringe a lei, né? Já isso, a legalidade do funcionário público é o contrário, né? Ele não pode fazer nada que não esteja em lei. Então vê que tem é bem o oposto. A pessoa normal ela pode fazer tudo que não fira uma lei, e o funcionário público só pode fazer o que está na lei. É o contrário, né? é, Ou falando de isso, outro jeito, ele não pode fazer nada que não esteja na lei. Entendeu? isso, isso, Impessoalidade. O que é esse princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade, a gente pode traduzir em duas coisas. Ela pode ser igual a isonomia, certo, somado com a não autopublicidade. Tá? Ah, certo, o que que seria essa impessoalidade? A primeira coisa é isonomia, é tratar todo mundo igual, né? O funcionário público ele tem que tratar todo mundo igual. Ele não pode falar assim, ah, você, David, porque você é meu primo, você eu vou abordar na rua de uma forma diferente, né? isso, Que o Igor. Se eu fizer isso, eu tô
ferindo a impessoalidade. E a não autopublicidade, o que é isso? Você não pode, por exemplo, construir um parque, né? Eu sou um prefeito. Eu construo um parque e eu dou o nome do parque de Parque Igor Shiba, né? Para ficar É, aquela, como se fosse uma é, homenagem à minha pessoa. Eu não posso fazer isso, né? Você vê que a gente tem muitas obras públicas com nome dos políticos. Mas aí são outras pessoas que estão prestando uma homenagem. Agora, se eu, durante o meu mandato, eu faço alguma obra fazendo uma autopublicidade minha, eu não posso porque eu estou ferindo a impessoalidade. isso. Moralidade. O que é a moralidade? A moralidade, ela chega a atingir até a vida tanto pública quanto a particular, né? Certo. Então, o cara, ele tem que ter uma vida pública correta, né? Mas a vida particular dele também tem que ser correta. Porque, assim, a gente pode dar um exemplo assim. Eu sou o governador do estado de São Paulo e eu sou fotografado bêbado nos lugares, eu sou fotografado entrando em prostíbulos. Então, já era, né? Isso daqui vai estar É, ferindo um dos preceitos do direito administrativo, que é a moralidade. certo. As questões acerca disso daqui, eles vão dar sempre um probleminha, né? Eles vão falar assim: Tício, funcionário público, começou a contratar pessoas da sua família para trabalhar no seu gabinete. Ele está ferindo qual princípio expresso, né? Aí vai estar lá, Isso. legalidade, impessoalidade, moralidade, e aí você vai ter que ler o problema e vai ter que definir qual desses princípios ele está quebrando, né? Sim, Publicidade. sim. Ah, Pode falar, mano. não, só ia falar que aí a questão é da prática, fazer questões lá para você ir sabendo, porque um parece muito com o outro, né? Às vezes tem alguns que parecem muito com Sim, o sim. outro. Algumas É, coisinhas você vai ter que ir bem nas palavrinhas-chave, né? é, Publicidade. Publicidade é você decorar que o ato público, ele tem o ato do administrador, ele tem que ser público. Todo ato de um funcionário público tem que ser público, né? A regra é que seja público. é, A exceção isso, é que seja sigiloso, né? isso, Tá? isso. Eficiência. Esse daqui foi um dos últimos princípios inclusos. O ato É, administrativo ele tem que ser eficiente. Quando a gente fala eficiente, não é assim rápido, não tem nada a ver porque quando a gente fala às vezes eficiente, a gente liga com coisa de você não está sendo eficiente, você não está sendo rápido. Não é. A é, eficiência aqui é atingir o interesse público, tá? Então, é todo isso, ato administrativo, todo ato da administração pública, ela tem que atingir o interesse público, né? Eu não posso fazer isso. um parque, ou, por exemplo, assim, eu vou construir um metrô, né? Eu estou construindo um metrô que liga lugar nenhum a lugar algum. Então, se você for ver, é tipo assim, tô ligando um bairro da Zona Leste a um outro bairro da Zona Leste onde não tem fluxo nenhum. Tô gastando dinheiro público e não tô atingindo o interesse público, né? Porque não é do interesse público aquele percurso, né? Seria correto Sim, eu fazer sentido centro, né? Sentido a um grande polo comercial, né? isso, Então, eficiência está mais assim, atingir o isso, interesse público, tá? isso. Quais são os outros? Esses são os que estão dentro, né? Ele está expresso, né? Então ele está São os expresso porque expressos. ele tá escrito em algum lugar. Agora, Isso. quais outros princípios? Tá? Aqui, então, a gente está falando ainda de princípios, né? Vou colocar aqui. Princípios expressos. Princípios. Agora vão vir os implícitos, né? Isso. Onde você viu isso daí? Não, é porque eu vou para lá e vou para cá e vou vendo alguma coisa sempre, né? É. Que nem eu te falei. Aí
Alguma coisinha ou outra a gente vai. Termina aprendendo, né? É, Vou colocar aqui do lado. Tá. Os implícitos, você vai ver que muito material um discorda do outro. Às vezes um princípio está no material, outro não está em outro. Então eu vou colocar todos que eu vi até hoje certo. e depois eu marco quais que são os mais importantes, né? Perfeito. Então aqui a gente tem, do mesmo jeito que aqui tem um limp, que é um mnemônico, aqui a gente também tem um mnemônico. O mnemônico se chama chá em Paris. Caraca, não sabia, mano. Não sabia disso, hein? Pa Paris. Paris. Caramba, que legal, mano. Então, o primeiro é continuidade, o segundo é hierarquia, o terceiro é autotutela, o outro é presunção de legalidade, o outro é autoexecutoriedade, depois é razoabilidade, depois é isonomia. Tá vendo que isonomia, ele volta aqui, porque ele tá até aqui, né? Ele tá dentro do Tá. impessoalidade. Mas É, eles tem alguns escritores que colocam ele aqui no implícito também. E a sim. supremacia do interesse público, Pô, que é aquele cara que eu falei da eficiência, né? certo. Então vamos lá, continuidade. Quais são os mais importantes? Vou marcar aqui. Autotutela e supremacia do interesse público. Então, Certo. todos os materiais que você for ver, esses dois vão aparecer. Os outros, em alguns aparecem, outros não, entendeu? Sim, sim. Continuidade. O que fala da continuidade? O que a gente tem que falar? É simples, é um ato administrativo, ele tem que ser contínuo. Eu não posso começar uma obra e parar, eu não posso começar uma creche e parar, eu não posso começar um metrô e parar, eu não posso começar, por exemplo, um fura-fila e deixar ele lá parado, né? Foi o caso lá do Pita. Então, quando o Pita fez Ah, aquilo lá, ele infringiu um dos princípios do direito administrativo. Qual? O da continuidade, né? Ele começou um negócio e não terminou a obra. certo. Perfeito. Da hora, mano. Hierarquia, o que a gente tem para falar da hierarquia? Todo ato administrativo a gente tem que seguir esse princípio da hierarquia, porque alguns atos administrativos a gente tem que imaginar que só dentro da administração pública tem uma certa hierarquia e não é qualquer pessoa lá dentro que pode fazer qualquer coisa, né? Ah, só porque É, eu sou um fiscal de trânsito eu posso fazer qualquer coisa. Não, algumas coisas são pertinentes ao meu, ao meu rol de coisas que eu posso fazer, outras que só o meu superior pode fazer. Então, se eu fizer uma coisa que não está dentro do leque de coisas que eu posso fazer, eu vou estar infringindo o princípio da hierarquia, né? certo. Então, assim, a gente tem que sempre pensar em um- um exemplo prático. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Vamos lá. Um, um fiscal de trânsito. Deixa eu pensar. Ele pode autuar, ele pode fazer o quê? Alguma coisa que o só o superior dele possa fazer. Fiscal de trânsito não, mas cara da Então, vigilância, é, o cara da vigilância sanitária pode funcionar. Agora me fugiu da cabeça algum exemplo, mas seria assim, eu, por exemplo, como um fiscal da vigilância sanitária, né? Eu posso entrar lá e posso te autuar e posso fazer o, a suspensão, né? Posso fechar os seus estabelecimentos
por um tempo, né? Eu posso lacrar ele lá. Mas, por exemplo, eu não posso sim. cobrar nenhum tipo de multa ali no momento, entendeu? Eu posso te autuar, mas cobrar aquela multa já não tá dentro do meu, das minhas atividades, entendeu? Se eu fizer isso, eu vou estar ferindo esse princípio da hierarquia. Isso, perfeito. Então, todo ato administrativo, vou colocar duas palavrinhas aqui para você lembrar. O que que é delegação e avocação? Delegação é assim, eu sou por exemplo, delegado. Então, eu tenho o poder de delegar, né? Eu posso falar assim, ó, prepara para mim esse flagrante. Como eu posso avocar também. Avocar é assim, tem um ato que é do meu subordinado e eu posso puxar para mim, tá? Então, essas duas palavrinhas, delegação e avocação, elas estão ligadas à hierarquia. O que que é delegação? É eu poder pegar um ato que é meu e colocar ele para um subordinado, então eu estou delegando. E quando eu faço o contrário, que é um ato do meu subordinado, só que eu puxo para mim, eu estou avocando, Certo. tá? Autotutela é uma das mais importantes aqui. O que que seria autotutela? É o Uhum. princípio, tá, em que o ato administrativo não precisa não. Ato administrativo não precisa não precisa de, não é ordem. Uhum. Pera, é ratificação, de ratificação, ratificação ou Uhum. aprovação do judicial, por exemplo. O que que viria a Certo. ser esse autotutela? Autotutela, você imagina assim, que eu mesmo, eu posso controlar o meu ato. Eu não preciso que nenhum órgão ou nenhum poder de fora venha ratificar, né? Venha aprovar o meu ato. Exemplo, quando um CT vai lá no seu carro e ele vê que você infringiu alguma norma ali e ele te dá uma multa, aquela multa ali, ele mesmo, ele tá fazendo a multa e colocando no seu vidro e você vai ter que pagar. Ele não precisa que o judicial vá lá e fale, ó, essa multa tá verdadeira. Ele não precisa que o superior dele vá lá e confira, ó, tá correto. Ele mesmo, ele tem esse princípio dele mesmo se autotutelar, dele mesmo cuidar do seu próprio ato. Então, tudo que ele fizer ali, ele não precisa do aval de ninguém, entendeu? Seria mais ou Sim. menos isso. Tudo que eu faço tá correto, eu não preciso do aval ou da permissão de ninguém. Eu me permito, eu mesmo eu giro, eu coordeno todos os atos que eu fizer, entendeu? Um policial, quando ele vai lá e prende você em flagrante e leva para delegacia, ele não precisa que ninguém vá lá e convalide, né? Sim, sim, Melhor, a palavra sim. correta seria convalidar aqui, em que o ato não Certo. precisa ser convalidado. É. Aí que os princípios acabam se ligando um ao outro, Sim. né? Você vai ver que muitos Porque princípios aqui vão se ligar. é, porque isso daí é autotutela, esse auto de poder de se auto-administrar, né? É eficiência, né? É eficiência para ter eficiência no serviço também, né? É que, na verdade, essa eficiência aqui do Expresso não está ligado na palavra assim de eficiente, né? De ser mais célere, de ser Certo. eficiente é se o cara tá alcançando o objetivo que é o interesse público, entendeu? Interesse público, isso. Nas licitações, né? Tudo Isso, certinho, né? isso aí. Presunção da legalidade. Ou legitimidade, em Hum, alguns lugares falam, tá? Presunção da legalidade é o quê? O ato administrativo é sempre legal, em regra, tá? é, Por exemplo, assim, a gente consegue entrar com processo num policial, entrar com processo num CT, entrar com processo de abuso de autoridade num fiscal da vigilância sanitária, tá? Mas, em sim, regra, tudo que eles fazem tá dentro da legalidade, né? Quando um cara vai lá, um fiscal da vigilância sanitária, ele entra lá, ele te autua, ele fecha seu estabelecimento,
ele já está dentro do princípio da legalidade. Então espera-se que tudo que ele fez ali está no princípio da legalidade. Para você Sim, conseguir alguma coisa contrária, só perante o juiz, né? Você vai ter que entrar com um processo à parte. Você não consegue, por exemplo, assim, o fiscal tá entrando lá. Aí você liga para a polícia e fala, ó, estão invadindo aqui, o fiscal da vigilância sanitária tá querendo fechar um estabelecimento, ele não pode, não adianta, né? não adianta. Todo o ato dele ali já é legal, né? É, Presume-se que aí, seja legal. aí depois cabe Alô, Igor? Pode falar? Tô ouvindo. Não, é que saiu sua imagem aí, pô. Aí depois cabe a você, né, Uhum. correr atrás formular a sua defesa, né, que é o Aham. sistema de, como que se fala? Tava na minha ponta da língua agora, pô. Recurso? Da, é o seu recurso, que é ampla defesa, né? Isso, aham. É ampla defesa, beleza. Autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, ela vai parecer com uma autotutela. Com a diferença que, assim, autotutela é assim, a gente não precisa que ninguém convalide, né? A É, autoexecutoriedade significa, na verdade, um princípio daquele ato já ter o efeito momentâneo. Então, vamos colocar aqui. Autoexecutoriedade é o ato já ter efeitos momentâneos. O que seria esse efeito momentâneo? Por exemplo, o CT foi lá, te deu a multa, pronto, já está, é auto-executável, né? Ele não, ele, essa multa, ela já está correndo. Então, no momento que ele aplicou essa sua multa lá, não estou falando daquele que chega na sua casa, né? Aquele que chega na sua casa, na verdade, ainda não é a multa, né? Ela é só um aviso da multa, sim, né? Que você vai receber. Mas quando chega a multa, que é uma depois daquela lá, é a mesma que quando você recebe a multa do CT na rua. Se você receber a multa do CT na rua ou de um policial militar mesmo, aquilo lá não tem como passar para outra pessoa, né? Não tem como não. você mudar o nome da pessoa, jogar para outra pessoa. Aquela é a multa. Então ela é auto-executável. Então, dali Hum, já vai estar correndo o tempo, você já vai ter que pagar a multa, né? Então ela sim, já tá surtindo os efeitos dela sozinha. Então ela mesma é auto-executável. certo, Razoabilidade aqui é todo ato administrativo tem que ser razoável. O que é razoável? verdade. Tanto no tempo, eu vou colocar aqui tempo, mas tem outros princípios, né? Você não pode fazer uma obra, por exemplo, vou construir um metrô, tá? Esse metrô tá lá construindo, isso, um exemplo bom disso daí foi uma obra de metrô que teve na Bahia, né? Na época eu lembro que eu fui fazer um projeto lá e os moradores de lá falaram que o metrô já estava indo para o terceiro ano de construção, né? Hoje já está Certo. feito, né? Em Salvador eles têm um metrô. Mas se você for ver, aquele metrô ele quebrou o princípio da razoabilidade, porque, pô, demorou quase 3 anos para ser construído. E não é o tempo correto, né, para se construir. Então ele infringiu esse É, tempo, esse razoabilidade. Ele infringiu um outro também da eficiência, porque ele ligava o metrô, por exemplo, assim, de um bairro a outro. Ele não ia pro centro, ele não ia para um centro comercial, né? Então foi um metrô inútil que ninguém hoje em dia usa. nossa, Isonomia caramba. é o mesmo princípio daqui, tá? Que está dentro Se liga ali. da impessoalidade. E É, a supremacia do interesse público é aquela que eu já expliquei da eficiência, né? Todo ato certo. administrativo ele tem que ter um objetivo. E esse objetivo ele tem que estar alinhado com os objetivos da sociedade, né? Se hoje a Sim, sociedade quer porque quer que seja construído um metrô que ligue a Sé até... Deixa eu pensar aqui. A Sé até a Zona Sul, que já existe, né? A linha. Aí o certo. cara vai e me constrói um ligando Penha até Guarulhos, ele feriu o princípio da supremacia do interesse público. Sim, perfeito. Então, esses são os princípios. Certo. Aí há de se falar uma coisinha que eu lembrei aqui, e é importante, que entre os princípios não existe hierarquia, não é? Isso, boa. É, Não existe assim.
É igual direito, né? A gente tem que lembrar lá do direito, direitos humanos, ou o próprio direito. Quando a gente fala de direito do ser humano, não existe um direito mais que vem acima do outro. Todos os direitos são iguais, né? E Isso. além deles serem iguais, um interfere no outro, né? Porque quando eu firo um, às vezes eu posso infringir mais de um, né? Então o É, cara ele é, vem e infringiu a isonomia. Então ele infringiu a isonomia, ele infringiu a impessoalidade, às vezes ele pode ter infringido ao mesmo tempo a eficiência ou a moralidade. às vezes também existe um ato legal que seja imoral, né? Sim, o imoral seria assim. Aí por isso que mesmo não tem as hierarquias entre eles, né? Para não gerar conflitos, né? Uhum. Beleza. Aí o segundo tópico que cai bastante é poderes, tá? Os poderes têm as prerrogativas, né? Prerrogativa de poder. E sujeições, né? Então, aqui, As prerrogativa seria o quê? prerrogativas é todo ato que é legal, que o funcionalismo pode exercer, né? E o que a administração, no caso, pode exercer. Essas são as prerrogativas, são os poderes da administração. E as sujeições seria os limites desses poderes. Até onde. Isso daí eu não. Isso daí eu não É, lembro os desse negócios cara. que eu vejo por aí também, né? Mas vai aí, pô. Eu vou colocar aqui só as coisas que eu já vi já. Não, não, beleza, beleza, pô. Então, os poderes eu vou colocar eles sempre em parzinho, porque um poder ele pode não interferir no outro, mas são poderes que eles têm a ver um com o outro, tá? Aí o primeiro Certo. é hierarquia. Hierarquia e disciplina. Quando a gente fala de poder de hierarquia, é aquele poder que fica só dentro do administrador público, tá? É um poder que Certo. não chega a atingir o particular. Então, um poder. Ah, tá. No caso daqui, ó. Ele não deixa eu pôr essas porrinhas aqui. Tá? Então, o que é o poder da hierarquia? É o poder, por exemplo, assim, que um capitão dentro do batalhão ele tem de mandar você. É ele que controla suas férias, é ele que controla se você vai tomar uma canetada ou não, é ele que controla aonde que você vai trabalhar, qual a escala de trabalho. Então, quando a questão falar assim de controle de horário de entrada, de horário de saída, de escala, de tudo, é hierarquia, tá? Então, as Certo. palavras-chave que você tem que decorar, hierarquia é sempre aquele poder que liga o superior ao subordinado e ele nunca vai atingir o particular, tá? Você nunca vai ver, por exemplo, a gente falando assim, tem o poder, falando de poderes da administração pública, há um poder de hierarquia entre o juiz e uma pessoa? Não. Há um poder de hierarquia entre o presidente e uma pessoa? Não. Há o poder de hierarquia entre um policial quando ele vai te abordar? Não. A gente chama ele de autoridade ali no momento como uma forma de respeito, mas não há hierarquia, entendeu? A hierarquia, ela nunca chega a atingir o particular. Ela é um poder que fica só dentro da administração pública, Certo. tá? Disciplinar, o que é o disciplinar? O disciplinar é a ferramenta, vou colocar aqui a ferramenta do poder de hierarquia que o Certo. superior tem para
Vou colocar aqui a palavra punir, para você lembrar, mas não é punir, né? Porque É, punir é muito feio. O seu é, subordinado, tá? certo. Então, por exemplo, assim, quando, por exemplo, assim, um policial vai lá e ele te prende, ele tá utilizando o poder disciplinar? Ele está, né? Com Não. certeza. Não, E, não tá. não. E essa questão cai muito, eles ficam tentando colocar Ah, assim, ó, é. que o Verdade. disciplinar é o policial prendendo você, é um CT te Não dando é? multa, é um vigiral é um cara lá da vigilância sanitária fechando o seu açougue, ele tá exercendo o poder disciplinar, aí você fala, deve estar, né? Porque ele tá dando uma É, disciplina. Não. O poder não é. disciplinar, ele é uma ferramenta do poder hierárquico. E o hierárquico, É, você lembra que só fica dentro da administração pública, né? sim. Aí ainda há mais, né? Então, o disciplinar entra no princípio do seu superior, você cometendo alguma falta injustificável, Uhum. ele te dá advertência, né? Essas são as Isso, medidas isso, disciplinares. isso. É, Então, o delegado, por exemplo, quando ele te dá lá uma advertência, uma repreensão, uma suspensão, aí ele está exercendo o poder disciplinar, né? Que fica isso. dentro do hierárquico. Por isso que eu estou E, colocando eles em é, parzinho. bacana, hein, Igor? Por exemplo, assim, quando um diretor de uma escola pública, ele também dá alguma advertência para um dos professores lá que são funcionários públicos, Hum, disciplinar. Quando o diretor de uma UBS, por exemplo, né? Ou médico-chefe, eu não sei como que é dentro de uma UBS, mas dentro de uma UBS lá, quando ele também dá uma advertência, quando ele dá uma suspensão, quando ele apenas chama a atenção verbalmente, ele está exercendo poder disciplinar, né? Então, toda vez que isso. um superior ele disciplinar de alguma forma o subordinado dele, mas ambos eles têm que estar dentro da administração pública, eles têm que ser funcionário público. Aí ele vai estar exercendo o poder disciplinar. Legal, Tá? perfeito. Vou colocar aqui embaixo, então logo em seguida, esse daqui que é importante, que todo mundo confunde, poder de polícia, tá? Poder de polícia. Poder de polícia já caiu, tá? Qual a diferença do da polícia administrativa para o poder de polícia judiciária, tá? Então, esse poder de polícia, eu vou colocar aqui entre parênteses, não é PM e PC, Certo. tá? Só para você lembrar que quando eu falo de poder de polícia, não é o poder da polícia, do policial lá, do policial militar, do policial civil, do policial federal, tá? Pode Hum, ser, mas não é, né? hum, Por exemplo, assim, ó, um CT que ele tá te dando multa é poder de polícia. sim. Por exemplo, lá tem um guardinha de trânsito, ele manda você parar para as pessoas passarem, poder de polícia. Certo. Um fiscal da vigilância sanitária quando te multa, poder de polícia. Vou pensar outra coisa aqui. Um CT quando ele passa e te dá uma multa, poder de polícia. Então, o que que é o poder de polícia? É quando a administração pública, vou colocar aqui, é quando opa, é quando a administração pública ela restringe o direito privado em interesse ao público ou para 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 Isso. resguardar a lei. Vou colocar assim, mas vamos ver se a gente melhora isso aqui. Certo. O que é o poder de polícia? É o poder de quando o funcionário público. Então você tem que decorar o principal é quando o funcionário público ele restringe um direito de uma pessoa civil, ou quando ele, de um particular, né? Quando ele restringe um direito de um particular, ou quando ele atinge a vida privada de um particular, pensando no interesse público ou pensando na lei, aí ele está exercendo o poder de polícia, tá? Então, quando um CT vai lá e te multa, ele está te multando, então ele está restringindo o seu direito, ele está atingindo o particular, mas ele está atingindo porque ele está seguindo a lei, ele está seguindo o interesse
interesse público. Então, quando ele está fazendo isso, atingindo um particular resguardado pela legalidade, aí ele está exercendo o poder de polícia. Certo. Tá? Ficou claro? Ficou claríssimo. Ficou Por bom, exemplo, assim, foi bom, viu? quando um policial ele tá lá numa blitz e ele manda você encostar, ele tá exercendo o poder de polícia nele. Mas Sim. não de polícia mesmo, é o poder de polícia da É, administração pública. é. Um outro exemplo aqui, deixa eu pensar assim. Mas um outro funcionário público da prefeitura. Da prefeitura, né? Um fiscal de. Ah, por exemplo, agora que a gente vai estar nessa pandemia, tá sendo obrigatório o uso de máscara, né? Tá. Quando você estiver andando na rua, se, por exemplo, você está num bar e aí a prefeitura chega lá e autua o bar, é o poder de polícia, né? É. Porque a administração pública está interferindo na vida privada, tá? Isso. Perfeito. Agora ficou claro para mim. Esse negócio do poder de polícia eu achava que era civil, militar e tal. Foi bom, viu? Eles fazem também, né? Quando ele está ali, ele está exercendo o poder de Sim, polícia, tanto judiciário quanto administrativo, né? mas não quer Agora, dizer que só eles têm esse poder, né? isso, né? É, Por exemplo, se caísse numa prova escrita, qual a diferença? É igual o poder de polícia judiciária para o poder de polícia administrativo? Aí você iria falar assim, não. O poder de polícia judiciário, ele tá dentro do poder de polícia administrativo, mas não são as mesmas coisas, né? Aí você pode dar um exemplo. Quando um policial, quando o poder de polícia administrativo é um poder onde qualquer funcionário público ou qualquer administrado interfere na vida do privado, né? certo. É, Beleza. tá, Oi, discricionário. qualquer coisa aí sumiu sua. Aí voltou, pô. Voltou? Aí a imagem tinha sumido, sua imagem. Discricionário vinculado, Hum, tá? Vamos lá. Esses dois são os mais simples. E poderes cai muito, tá? certo. O que é o discricionário vinculado? Vinculado é quando, vamos imaginar, quando o administrador precisa fazer, eu vou colocar aqui, só pode fazer o que está em lei, tá? E aqui o discricionário é quando o administrador tem uma certa margem de escolha para fazer seus atos, tá? O que seria o vinculado? Por exemplo, assim, ó, quando um policial ele vê um crime acontecendo, né? Ou um CT ele vê você infringindo uma norma pública, né? Ele infringindo lá uma lei de trânsito. Ele pode ou não pode, ao bel prazer dele, ele tem esse poder de escolha. Ah, eu vou multar ou não vou multar? Não. Se ele vê, ele é obrigado a multar. Então, quando ele é obrigado a fazer, e ele não pode escolher a forma como que ele vai fazer, esse é um poder vinculado. Então, o poder vinculado é quando o administrador só pode fazer o que está em lei. Ele não pode escolher, Certo. ele não tem escolha. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo, entendeu? Sim, Agora, um outro exemplo do discricionário pode ser a aplicação de lei. Quando um juiz tá lá, vai dar a sentença, e lá na lei ele fala assim, por exemplo, detenção de 10 a 15 dias ou multa, né? Se falar uma coisa ou a outra, ali você tem um exemplo de poder discricionário. Por quê? O administrador ele tem como escolher uma ou outra, e aí vai ficar ao bel prazer dele, né? Se ele vai dar apenas a multa ou se ele vai dar aquela detenção de 10 dias a 15 dias, entendeu? certo. Um outro exemplo de discricionariedade é, por exemplo, assim, inquérito policial. O inquérito policial,
Na lei não fala, ó, o delegado tem que fazer desse jeitinho aqui. Tem que fazer o A, depois o B, depois o C. Não. Ele precisa entregar o inquérito policial. Mas como ele vai fazer a investigação, é o delegado que escolhe, não é? É Isso. ele que fala se ele vai pedir uma interceptação telefônica, é ele que escolhe se ele vai ouvir as testemunhas, se ele vai, quando que ele vai lá para colher provas, se ele vai fazer uma campana, se ele não vai, se ele vai pedir Sim. uma infiltração ou não. Então, as formas como ele faz tem uma margem de escolha. Toda vez que tiver uma margem de escolha, é porque ele está exercendo o seu poder discricionário, beleza? Certo. Perfeito. Poder normativo e regulamentar. Isso daqui também cai bastante. Eles são é a mesma coisa, tá? Normativo e regulamentar é um poder onde o administrador público ele edita, complementa e cria normas e portarias, mas nunca Certo. lei. E é um poder exclusivo do executivo, tá? Isso são tudo questões que já caíram. Já caiu questão assim falando, o poder normativo regulamentar é um poder que se estende a todos os poderes, tanto o executivo quanto o judiciário quanto o legislativo. Errado. É só o executivo, tá? O que vem a ser isso daqui? Por exemplo, assim, um prefeito, ele pode criar portaria, ele pode complementar e editar uma norma ou uma portaria, mas um prefeito ele nunca pode criar uma lei, tá? Porque quem cria a lei é o legislativo, né? Ah, São certo. deputados, são senadores, né? Você não vai ver prefeito Sim. criando lei. Você não vai ver o prefeito criando, o governador criando lei. Outro exemplo é rodízio, né? O rodízio você pode ver que em Guarulhos não tem, em Campinas não tem, mas em São Paulo tem, né? Então, o rodízio ele é um exemplo de poder normativo regulamentar. Então, o prefeito de São Paulo um dia criou essa portaria, criou essa norma interna. E o rodízio ele não é uma lei, né? Não é Sim, não sim. é uma lei. Então, quando ele criou essa norma regulamentar, ele estava exercendo o poder dele normativo e regulamentar. Ele estava criando uma norma interna só para a cidade de São Paulo, entendeu? Então, toda vez que Certo. falar de poder normativo e regulamentar, você lembra que é isso. É um poder que só o executivo pode fazer, né? Então, o prefeito ele é do poder executivo, o governador ele está dentro do poder executivo. Então, só pode ser executado pelo poder executivo e nunca pode criar lei. Ele pode criar, editar e complementar normas internas, mas não criar lei. Que é essa a pegadinha Certo. que eles sempre fazem. Bacana. Outra coisa que pode cair são as características do poder de polícia. Esqueci de falar aqui. DAC. Tá. DAC. Também é Tá um aqui. Certo. que é discricionário, né? Auto-executável e coercitivo. Tá? O que é discricionário? A gente já aprendeu, né? Então, por Isso. exemplo, assim, quando se cair uma questão lá, quando um policial, ele, numa blitz, ele manda você encostar o seu carro, ele está exercendo qual dos poderes aqui? Qual desses poderes? É o poder de polícia. Isso. Isso. E esse poder, ele está exercendo de forma vinculada ou discricionária? Discricionária, porque ele tem a opção de pedir para parar ou não, né? Isso, perfeito. Isso. Então, além dele ter a opção de pedir para parar ou não, é ele que escolhe. Toda vez que na sua cabeça vem assim, é ele que escolhe, é discricionário. Além dele escolher se vai parar ou não, ele escolhe como que ele vai fazer. Ele pode te parar,
olhar pro seu carro e falar, pode ir embora. Ele pode te parar e falar, me vê só o seu documento e mandar você embora. Ele pode me parar, pedir seu documento, pedir o documento do carro. Ele pode pedir para você descer. Ele pode pedir para você descer e fazer o bafômetro. Ele tem várias opções. A lei não manda ele fazer nada, né? Sim, sim. Então, toda vez que você vê Perfeito. isso, como você viu que ele tem essa certa margem, então a gente pode falar que o poder de polícia ele é discricionário, né? O que é autoexecutável? Ele Uhum. não precisa ficar ligando lá e pedindo, eu preciso de uma ordem judicial para pedir pro cara descer. Eu quero uma ordem judicial aqui para vasculhar o carro dele. Ele é autoexecutável, né? Ele por si só executa e não precisa de Isso. mais ninguém. Então, por isso que é autoexecutável. E coercitivo. O que é Certo. coercitivo? Aí você lembra de coercitivo é a imperação, né? Coercitivo é quando você obriga, quando você tem uma ordem ali. Quando o cara manda você encostar o carro, você não pode falar, ai, não quero. Não, obrigado, policial, só amanhã eu paro. Não. Quando o poder de polícia ele é executado, quando ele é avocado, né? Quando algum administrador está executando o poder de polícia, ele está executando de uma forma coercitiva. Você é obrigado a seguir, né? Isso. Tá. Então a gente já falou de Perfeito. poderes. A gente falou de princípio, a gente falou dos princípios, dos poderes. Agora a gente vai falar das características ou dos atributos. Cai também bastante. Certo. Características. Aí aqui, ó. Por que lembrar da mulher? Uhum. Quem que. O mnemônico é o nome de uma mulher, que é a professora lá do Uhum. GOI, né? Então ela deu esse mnemônico, eu terminei decorando. Mas você vai ver que por aí eles dão vários tipos de mnemônico para atributos, tá? Certo. Eu coloco aqui para lembrar de mulher, porque o mnemônico é o nome de uma mulher, que é Patie. Patie, então é o nome de uma mulher. E mulher é que tem características e atributos, né? Ela é loira, é uma característica, o atributo dela é ser bonita, né? Então, características e Sim. atributos, se lembra de mulher. Por quê? Certo. Você tem que decorar isso, porque nas questões ele vai falar assim, quais abaixo são atributos. Aí vai ter atributo e vai ter como que é o nome? Atributo e elementos ou requisitos, entendeu? Então ele vai misturar características, atributos, elementos e requisitos. E você vai ter que saber o que que é um atributo, o que que é uma característica, o que que é um requisito, e aí começa a embaralhar. Então você lembra que características e atributos só pessoas podem ter. E aí você lembra da mulher, Certo. tá? Certo. Aí aqui, ó, presunção da legitimidade, autoexecutoriedade. Então você vê que são coisas que a gente já falou, né? Isso. Verdade. Tipicidade, imperatividade, executoriedade. Certo. Tá? Então lembrou lá. Ele fala assim, quais abaixo são características ou atributos? Aí você lembra, característica e atributo aí é uma característica de pessoa, né? Um atributo da pessoa. E é mulher. Aí você lembra da PAT. Então, é Da presunção da parte. legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade e executoriedade. Tá? Certo. Presunção da legitimidade, a gente já falou, né? A gente sabe que um ato administrativo, ele tem esse atributo, né? Ele tem essa É, característica. Todo ato administrativo, em regra, está dentro da lei, né? Não precisa provar nada. A gente espera que ele já esteja dentro da legitimidade. Então, o que ele está fazendo, em regra, está dentro da lei. certo. A autoexecutoriedade a gente também já viu. Então, todos aqui que a gente já viu, eu já vou colocar de uma forma resumida. Certo. Não, ele é autoexecutável. Ele é autoexecutável. Não precisa de mais nenhum
Ato para auxiliá-lo. Tá? Tipicidade, esse a gente não viu, mas a tipicidade lembra do quê? Tipicidade não lembra de lei? Lembra. Então, deve estar dentro da lei. Certo. Tipificado. Tá? Quando eu falo assim que um ato administrativo ele tem que ter a característica de tipicidade, é assim, um policial ele pode ir lá meter a mão em você e como que é o nome? E fazer a De revista revistar. pessoal, né? Por Isso. quê? Tá dentro da lei, né? Tá Sim. tipificado dentro da lei. Agora, o policial militar, quando ele te para, ele pode te agredir? Não pode, né? Não. Então, você vê que além de ferir esse princípio da tipicidade, ainda fere a característica da tipicidade, está ferindo também a presunção da legitimidade, né? Porque aquilo lá não está sendo legal. Isso. Perfeito. Imperatividade. O ato administrativo. Opa, obrigatório, coercitivo, tá? Todo ato administrativo, o administrado ou particular que está recebendo essa ordem ou está recebendo esse ato administrativo, ele não pode falar, não, eu não quero, ou não, hoje não. O policial manda parar e fala, não, hoje não. O fiscal lá da prefeitura vai lá e te autua, você fala, ah, não vou pagar. Ah, não, não vou fechar, né? Você vai preso, então não adianta, são atos imperativos. Sim. Esse executoriedade, ele anda em parzinho com essa imperatividade, tá? Certo. Então ele às vezes pode aparecer como sinônimo da imperatividade, como também ferramenta para sanar o problema. Vou colocar aqui como ferramenta para sanar o problema, que é o quê? Então, assim, quando eu falo assim, por exemplo, tem um carro que está parado na frente de de uma vaga de garagem, tá? Você parou o seu carro na frente da vaga de garagem. Então, imagine que quando o CT vai lá, ele já vai aplicar uma multa. E ele também já vai chamar o quê? O guincho, né? Certo. Então, ali, quando ele está aplicando a multa, ele está exercendo, ele está utilizando a característica do atributo da legitimidade, da autoexecutoriedade, da tipicidade e da imperatividade. Tá? Ele está exercendo tudo isso. Só que isso tudo, imagine que ele dá só a multa, iria sanar o problema de estar lá o carro na frente da vaga? Não ia sanar, né? Imagine É. que ele está te punindo, exercendo o poder de polícia, mas não ia sanar o problema. Uma das características da administração pública, do ato administrativo, de sanar o problema, o próprio administrador, ele vai lá e ele mesmo sana o problema, é a executoriedade. A executoriedade, ele ir lá, então vamos mudar aqui com a mão na massa, vamos lá, ir, colocar a mão na massa e sanar o problema. Melhor. Então, é um Certo. atributo que o administrador público, ele mesmo já pode ir lá e sanar o problema. Então, ele mesmo manda tirar o seu carro. Ah, tá tendo muito barulho, né? O seu carro, o seu barzinho, ele tá lá fazendo com um sistema de som, fazendo muito barulho. O fiscal da prefeitura, ele pode ir lá e fechar o seu bar. Pronto, sanou o problema, Sim. né? Sim. Ele pode ir lá e sanar. O seu açougue, ele estava vendendo carne irregular, ele recolhe, né? Ele recolhe toda aquela Isso. mercadoria, então ele sanou o problema e também já fechou o seu estabelecimento. Então É acabou. da Ele hora. fechou o É. problema ali, tá? Isso, é. Legal. Ah, tá. Outra coisa importante, cai muito em prova perguntando assim, qual dos atributos ou qual das características são inerentes a todo ato administrativo?
Então, o que que é isso? Tem ato que tem alguma dessas características e tem ato que tem que ter alguma dessas características. Melhorando aqui a minha colocação. Ele pode falar assim, qual desses daqui, qual dessas características são obrigatórias ou são inerentes a todo ato, né? Por exemplo, presunção da legitimidade. Todo ato tem? Tem Tem. que ter, né? Aqui, obrigatório a todo ato. O que que significa isso? Todo ato, qualquer ato, ele vai ter presunção da legitimidade. E a autoexecutoriedade? Nem sempre, né? Nem sempre. Isso. Assim, não é todo ato que terá. Então, ou vai ser todo ato ou não vai ser todo ato, tá? Sim, Tipicidade. verdade. Todo ato ele tem Obrigatório. obrigatório. É, Boa. Imperatividade. imperatividade? Sim, Não. também. Não, Não, né? não é todo ato que tem imperatividade, não. A gente pensa em algum É que. verdade, é verdade. Não é todo ato que é obrigatório, né? Uhum. Executoriedade. Verdade. Também não é todo ato Todo também. ato. Opa, não é É, todo. só vacilei nenhuma aí de Uhum. besteira, né? Então, assim, ó, são só duas características ou dois atributos que todo ato tem. Então, todo ato ele tem que ser legal e tem que estar em lei. Agora, nem todo Sim, ato é imperativo, tem executoriedade e autoexecutoriedade, né? Então, alguns isso. atos, eles vão precisar ser convalidados para algum outro órgão. Alguns atos, eles não são imperativos, né? O cara, ele vai te dar aquilo lá, mas, de repente, não é obrigatório você fazer, entendeu? Sim. Tá, atributos e características já foi. Agora, elementos. O que são elementos? Elemento é diferente de característica e atributo. Aí você lembra assim que elemento e requisito são características para tornar o ato válido. Certo. Tá? Então aqui a gente vai colocar elementos e requisitos, coisas para que a gente fale assim, ó, se esse ato não tiver isso, ele não está válido, né? Ele é um ato inválido. Aí a gente Certo. vai ter um mnemônico também, ff.com. Olha só. Tá? Então aqui a gente vai colocar forma, finalidade, competência, objeto, objeto e motivo. Aqui a gente tem bastante coisa para falar disso daqui. Também é um dos pontos que mais cai. Deixa eu só lembrar de uma coisa aqui para ver se eu lembro de cabeça sem ter que colar. A forma. Competência pode consolidada. A forma. Com certeza que é competência. Forma. Competência barra. Competência forma. O resto da norma. Tá. Desse cara, vamos começar assim. Forma. O que que é a forma? A forma nada mais é como que esse ato vai ser feito. Tá? Então a lei ela fala que você tem que fazer de uma forma ou de outra. Né? Um exemplo, inquérito policial. O delegado ele tem uma certa discricionalidade de como ele vai fazer.
Mas o Sim, inquérito policial tem que ser escrito, né? tem. Então, esse ato de ser escrito é a forma como ele deve ser feito, né? Quando a lei fala Certo. assim que o inquérito policial tem que ser feito em escrito, é a forma. Por exemplo, qual que é a forma que um CT aplica multa? Escrita também. Então, Certo. a forma, em regra, é escrito, tá? E o que que a gente fala dentro de forma? O que que a gente pode colocar aqui? Em regra, ser escrito, contendo motivação. Certo. O requisito que exterioriza o ato, tá? O que que é isso? Exterioriza o ato. Então, por exemplo, assim, quando um CT ele vê lá você infringindo uma norma, tá? Ele está respaldado em lei. O ato dele fazer aquela multa e exteriorizar o que estava na lei para algo palpável, né, que é uma multa, é a forma, é um requisito, tá? Então, toda Certo. vez que falar a palavra-chave é isso daqui, ó. Motivação. Falou de motivação. Calma aí. Ô, Igor. Mano. Igor. Mano. Alô? O que aconteceu aqui, mano? Alô? Ah, pronto, voltou, mano. Não Então, sei por que aí. qual que é a parte que você perdeu? A forma? É, né? Até a forma, beleza. Tá. Então, a forma, toda vez que ele falar assim que é quando o administrador lá coloca a motivação, quando ele exterioriza, né? Por exemplo, assim, a multa em si, né? A multa em si lá, o ato dele escrever lá é a motivação, ele tá colocando a motivação. Então é a forma, tá? Certo. Finalidade. Finalidade é assim, sempre seguir, em regra, atingir o, o interesse público. Como Sim. que as bancas vão cobrar? Elas sempre vão dar um probleminha aqui também. Aí vai falar assim, o, o, por exemplo, assim, eu vou dar o exemplo do policial, né? O policial, quando ele para você, ele manda você parar. Aí, quando você para, ele começa a gritar com você, começa a ser rude, né? Empurra você. Primeira coisa, o motivo pelo que ele te parou, aí a gente fala assim, esse ato que ele fez, né? Esse ato lá de te parar, ele não é válido. Por que que não é válido? Qual dos requisitos ou qual dos elementos o policial cagou, né? Qual que ele não preencheu? Aí você vai vir aqui. Motivo. Ele tinha motivo para te parar? Sim. Tá lá você vai ver que o motivo é um requisito que ele vai falar de fato e tipicidade. Então, tem. Objeto é o resultado, né? O objeto é o que ele queria com esse ato dele de te parar. Também ele preencheu. A Certo. competência. Ele tem competência para fazer isso? Tem competência. A finalidade que ele parou você, pode ser que seja. Aí aqui a gente vai ter que ver como ele te parou, né? Ele te parou. E ele te parou por quê? Ah, ele parou porque ele viu que era o David e era o vizinho que ele não gostava, tá? Então aqui ele infringiu o quê? Finalidade. É. Entendeu? Porque ele te parou, qual era a finalidade dele? De abordar e ver que você era um bandido? Ou para te com a finalidade pessoal, sabe? De interesse pessoal. Então Sim, ele, sim. ele, ele quebrou um requisito de finalidade. Agora, se não foi isso, ele não te conhece, mas ele te parou e começou a ser muito rude com você, pôs a mão em você, né? Infringiu
várias coisas. Aqui ele infringiu o quê? A forma, né? Ele preencheu todos os requisitos, mas a forma como que ele fez, a forma como ele exteriorizou esse ato, tá errado. Então a certo. banca, ela sempre vai colocar um probleminha e vai falar qual o princípio, ou qual o requisito, ou qual o elemento aquele administrador ele quebrou, né? Hum, maravilha. Competência. O que que é a competência? Se ele tem, é, se ele tem a competência, como que eu posso falar? O Se poder ele de polícia. não, não é bem o poder de polícia. É, Eu vou colocar aqui também as duas palavrinhas assim, delegar e avocar. provocação. Tá? É, Ah, é isso, é verdade. tá. A forma como. Tá? Eu vou colocar aqui delegar e avocar e a forma como a lei respalda o administrador. Então, assim, Certo. competência é se ele pode fazer aquilo ou não, tá? De Sim, repente, na lei, ele pode fazer, porque ele é o superior hierárquico, mas ele pode delegar ou ele pode avocar. A competência, acho que aqui é mais simples, né? sim. É se ele pode fazer ou não, né? Se tá dentro da competência dele. Legal. Objeto é o resultado, tá? Efeito jurídico, tá? Do Sim. ato. O que que seria isso? Por exemplo, assim, quando a gente fala que a multa, quando ela chega lá e você tem que pagar, então assim, a multa em si é a forma, né? O papel Certo. é a forma. Agora, aquela multa que gerou lá uma obrigação de você pagar um dinheiro para o Estado, aquilo é um objeto. Isso cai bastante, porque quando a gente fala de objeto, de repente, se ele falar assim, a multa ao chegar na sua casa, o papel, ele é o quê? Qual que é o requisito? Ele é objeto? Aí, de repente, a gente pode pensar que é, né? Mas, na Hum, verdade, o objeto é o resultado do ato do administrador, né? E quando eu falo certo. resultado, é um resultado jurídico, tá? Hum, Então, por exemplo, assim, qual que é o objeto de um, por exemplo, aqui de por exemplo, o juiz, ele tá lá, você perante o juiz, e ele tá dando, ele deu a pena lá. O objeto não é a pena, o objeto é meio que assim, a segregação da sua liberdade. Se for multa, essa imposição não. Essa dívida que você tem com o Estado, você tem que sempre lembrar que o objeto não é um objeto físico, não é um objeto lá, a multa em si, né? Deixa eu pensar uma multa aqui. O papel lá que um cara da prefeitura te deu, o objeto, esquece, o objeto não é objeto. O objeto é, é o o objeto não é palpável, pode ser É, mais ou menos isso. Você tem que enxergar que o objeto aqui é o objeto jurídico, jurídico. tá? Tenta lembrar que o Tá. objeto é um objeto jurídico, é o resultado que a administração pública queria alcançar. Quando o cara ele te dá a multa, ele quer alcançar o quê? Ele quer alcançar o papel? Não, ele quer alcançar o Não, quê? Ele quer alcançar a multa, ele quer gerar essa obrigação que você tem para pagar a ele, entendeu? isso. É, ele quer gerar um certo efeito. É, quer gerar o Isso. efeito que tá aí. Uhum. Beleza, beleza, vou lembrar disso daí. Tá? Que o Motivo, aí você... objeto não é o papel é a forma. Isso, Pode ser a forma, tal, beleza. motivo. Motivo aqui, por exemplo, a gente pode colocar aqui. O que que eu lembrava? Atingir o interesse público também não, né? Não, não. Porque já tem na Isso aí finalidade. é a finalidade. Motivo é o fato mais tipicidade.
Você vai lembrar aqui, mais ou menos, lembra que no direito penal era fato típico Hum, e o fato típico, ele dentro dele tinha tipicidade? Era do fato fato. típico ilícito e culpável, né? A teoria do Isso, motivo. Aqui o motivo vai ser dois caras juntos, o fato e a tipicidade, tá? certo. Por exemplo, assim, motivo. Qual foi o motivo pelo que o policial te prendeu? Um fato, né? Você, sei lá, você agrediu uma pessoa. Tá tipificado isso na lei? Tá escrito lá que se você lesionar alguém é um crime? É. Então, o motivo pelo qual ele te prendeu é o quê? O fato, mas a tipicidade, Perfeito. né? Aí a gente fala assim, qual que foi a forma? A forma foi ele lá meter o grampo na sua algema e te levar. A Certo. finalidade, atingir o interesse público, né? Sim, Competência, o policial tem essa competência para fazer? Tem essa competência. E o tem. objeto, qual foi o objeto jurídico que ele resultou? Pode ser, de repente, a sua prisão, pode ser É, o ato da sua paga. Por exemplo, assim, se no final você tiver que pagar cesta básica para aquela vítima, esse é o objeto. certo. O objeto é o resultado. É o resultado. Então, você lembra assim, objeto é o resultado, a forma é a forma como ele faz, né? Ele tem que ele tá lá preenchendo a motivação, é a forma como ele exterioriza, vamos colocar assim, a forma como ele exterioriza. A finalidade, ele sempre tem que atingir uma finalidade. Cer- O motivo é o respaldo que está em lei, né? Que é o fato mais a tipicidade. Então, Certo. são esses requisitos. Bem legal, hein, meu? Vamos colocar aqui alguns exemplos. Tá. Você tem lá um. Você tá lá parado com a sua moto, você parou a sua moto numa vaga para idoso, né? Aí chegou lá um fiscal do CT e fez uma multa para você. E quando ele foi te entregar, ele pegou a multa e deu um tapão assim no seu peito e falou assim: ó, você tá fudido agora. Você vai ter que pagar essa bosta. Qual. É, Quando ele fez esse ato, qual dos requisitos ou qual dos elementos ele preencheu todos? Se ele não preencheu todos, qual que ele deixou de preencher? ele deixou de preencher, no caso aí, a forma, né? A forma. É, pode, né? Porque ele fez tudo certinho, mas por final ele fez coisa errada. Isso. A forma como ele exteriorizou, né, a multa. A forma como ele É isso, exteriorizou, né? Ah, isso. Mas, e- porém, ele atingiu todos os outros quatro aí, né? Finalidade, competência, objeto, motivo. ah, Beleza. vamos lá agora. Outro exemplo. Um policial, você chega lá na delegacia, isso daqui eu lembro que caiu, né? Você chegou na minha delegacia. Aí eu vi, olha o David, filho da puta, mano. Aquele cara estudava comigo, sempre me zoava, né? Agora eu vou deixar ele ali tomando um chá de cadeira. Ele vai ficar ali Certo. esperando a noite inteira, para depois eu vou fazer o boletim de ocorrência dele. Esse elemento, qual elemento aqui eu não cumpri, ou qual eu quebrei, né? Quebrou o princípio da finalidade, não é? Isso, princípio da finalidade. Legal, é. Isso aí. E ainda fez prevaricação também, né? Isso. Enquanto não fez o seu ato, né? Que era obrigação. Isso aí. Beleza. Outro É, exemplo. Tá. A minha irmã, ela me ligou e falou assim, ó, deixa eu pensar aqui. Não, vou pensar um outro. certo. Eu tava andando na rua, tô tentando pensar aqui um exemplo. Tô até vendo que essa daí você vai me pegar. Não. Tá, eu sou um policial civil,
E Certo. eu vi o pessoal lá dentro do bar, né? Todo mundo sem máscara. Aí eu pego, chego lá, ó, todo mundo pra fora, né? Esse bar aqui não pode estar funcionando desse jeito, pode fechar isso daí e lacrar isso daí e ficar uma semana lacrado. Certo. Qual dos elementos aqui eu quebrei? A competência, né? Perfeito. É, até o momento ali você estava até certo, mas aí já começou a Tem atropelar já. motivo, né? Tem motivo. Então Tem, tem fato, tem tipicidade. O é, objeto, na verdade, o objeto final, ele até foi atingido, né? Tem um sim, objeto final que é fechar o estabelecimento. A finalidade, eu atingi o interesse público. A forma como eu é, fiz, a forma também está correta, né? Não quebrei a forma. O é, problema é que eu não tenho competência para fazer aquilo lá. exatamente, né? Você pode fazer até um certo ponto ali, né? Uhum, Mas não pegar juntamente com a executoriedade, né? uhum, Você não pode finalizar tudo sozinho. Beleza. tá? Então ficou bem claro. Agora a gente vai Ficou. estudar dentro desses elementos, assim, às vezes o cara ele quebra um desses elementos, né? Ou ele não cumpre. Quando ele não cumpre, a gente fala que o ato ele já é inválido ou a gente pode convalidar ele. O que que significa? Ou ele vai, às vezes ele vai ser convalidado ou ele é um ato nulo, né? Então, Hum, assim, às vezes, quando eu faço um ato e eu quebro algum desse requisito, já era. Ele é um ato nulo. Não tem como você arrumar ele, né? Não tem como alguém chegar assim, arrumar ele e convalidar. Convalidar é quando chega alguém, arruma só esse requisito que estava quebrado, esse requisito que não foi preenchido, e esse ato que até então ele era nulo, ele se torna válido, né? Toda vez que alguém conseguir chegar, sanar esse problema, a gente chama ele de convalidar, né? sim, E quando a gente fala que é um elemento que, se for quebrado ou se for esquecido, não tem como você arrumar, a gente chama que é um requisito que não tem como ser convalidado, ele é nulo, né? certo. Então a gente vai colocar aqui a forma. Então, assim, a forma como eu fiz, ela por si só, se eu não preencher a forma, tem como chegar alguém e arrumar? Tem como chegar alguém e convalidar? Tem, tá? Então a forma, ela pode ser convalidada. Convalidada. Não, eu vou colocar aqui, convalida. E aqui a gente vai colocar uma coluninha. Anula barra convalida. Tá? O que que é isso? Anula ou convalida? Então você vai imaginar assim, que o cara, ele, o funcionário público veio e ele não preencheu essa forma, ou ele preencheu de forma errada. Alguém pode chegar aqui e convalidar, ou sempre que ele não preencher a forma vai estar anulado? Não. Então, pode convalidar, tá? Finalidade. Então, o cara, ele fez quebrando a finalidade. Então, aqui a gente vai dizer que anula, Certo. tá? Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo na prática. Então, um policial, ele foi e ele, na verdade, ele, ele deixou você lá, por exemplo, ele deixou você preso porque ele queria, né? Ele chegou lá e prendeu você porque ele queria, só pra te ferrar. Tem como alguém chegar e arrumar esse ato? Tem como alguém chegar e falar, não, o David vai continuar preso, é só eu preciso arrumar aqui o ato. Tem alguma coisa aqui que eu preciso arrumar. É, aí Não não tem tem como, como, né? entendeu? Essa prisão ela tem que ser anulada, porque ela não estava atingindo a finalidade. Certo. Tá? É, agora a forma, por exemplo, assim. O CT ele foi lá,
e te fez uma multa pra você, tá? Aí lá na multa ele colocou lá, o David infringiu o ato de parar sobre calçada de guia rebaixada, né? E por isso estou dando essa multa. Ele não, ele quebrou um dos requisitos, que é a forma. Por quê? Uma das informações obrigatórias ele não colocou, que é a data, dia e hora da, Da, da da infração. atuação Ele da não infração. colocou lá. Então imagina, esse ato ele já está nulo? Não, não está nulo. Vai chegar alguém, ou ele mesmo pode ir lá e arrumar. Então ele vai lá e convalida. Ou então o superior dele convalida. Ou quando essa multa bater lá no, na SPTran, sei lá onde que vai as multas, um superior ou um funcionário vai arrumar essa multa. Então ela vai ser convalidada, entendeu? Hum, Tá entendendo a diferença entre convalidar e interessante. anular? Sim, sim, sim. Não? Competência. Você sempre vai anular, por exemplo, assim, nesse caso aí que eu te dei, o policial civil mandou todo mundo sair do bar e fechar. Ah, Só é, porque ele fez isso, eu já vou já anular? era. Ou eu posso Anularia, convalidar? né? Anularia, né? Não. Se chegar Não, alguém não, não que anularia. seja o responsável para executar esse ato, ele pode convalidar, entendeu? Pode. Imagine que eu Certo. pego, faço isso, aí um das pessoas lá fala assim: "Ô, você não pode fazer isso, né? Você não Sim, pode fazer isso, eu vou chamar a polícia." Aí chama a polícia. Eu, como policial civil, eu posso até me ferrar. Mas você é, concorda que o ato de fechar o estabelecimento, se a polícia chegar e chamar a prefeitura vai anular o ato ou ela vai continuar, né? vai É, permanecer fechado? vai convalidar. Vai É convalidar, verdade. entendeu? Então vai Ela vai falar continuar assim, ó, fechado. continuar fechado. Hum, Ela fala assim, ó, o policial é, ele não tinha competência para fazer isso, não mas ele tinha. fez porque realmente vocês estavam fazendo uma coisa legal. Então eu chego e É, convalido a atitude do policial. Vai continuar fechado o estabelecimento, entendeu? é. Ah, mas se seu chefe quiser te ferrar, ele coloca uma Sim, advertência sim, também. sim. Mas assim, aqui a gente está pensando não no Gê. resultado do Não, policial. não, eu sei. É, eu sei. A gente vai pensar assim, o ato administrativo, né, dele fechar o estabelecimento, vai ser Sim, anulado ou vai ser convalidado? Pode ser convalidado, tá? convalidado isso. Objeto ou efeito, né? Acredito que esse objeto aí não tem como convalidar, não, né? Tem, imagina que imagina que, vamos imaginar aqui, tá, o mesmo exemplo do juiz. O juiz foi lá e falou assim, em vez de te prender, eu vou dar uma multa. Aí ele deu a multa. Só que aí a gente Certo. vai ver, na verdade, não tinha. A lei falava que ele não era só detenção que ele podia dar, né? Não multa. Ele deu a multa. Não pode alguém chegar e falar, ah, não, mas vamos arrumar essa multa, vamos colocar ela menos ou mais. Não pode. Ninguém pode chegar e convalidar ela, né? Essa multa não É, existe. Ele deu uma multa que não é, existe. Então a gente vai ter que fazer o quê? Anular essa multa, anular ato nulo, é, né? motivo. É, aí o motivo também se repete anulando, né? Nula. Por É, quê? Não estava em lei o que ele fez, né? não, Então não não tem pode chegar como. alguém e convalidar. É, Então aqui é fácil. Os mais fáceis aqui, ó, motivo, vai anular, não tem como. O tem como, né? resultado vai anular. A finalidade também, ele quebrou a finalidade, anula. Competência eu acho Isso. que é o mais fácil, né, de convalidar. Porque você lembra, se o cara não tinha competência, o superior tem. O superior chega e Tem outro que convalida, tem, é, né? isso. E a forma também, né? A forma, você lembra lá do cara te parando, desse exemplo do policial civil, fechando o estabelecimento, né? Sim, A forma como ele fez. Não, na verdade, o do policial civil é o exemplo da competência, né? ali o exemplo é do CT, né? Isso. É, O parou exemplo, no.
vaga para deficiente, ele E aí ele esqueceu alguma escreveu. coisa. A forma como ele fez estava errada, né? Ele escreveu a multinha, tal, tudo certinho, e me deu um tapa no peito, falou, agora você se ferrou. Uma coisa assim, né? Sim, Agora pode você ser tá também. fudido. É, a forma. Foi o exemplo aí que a gente fez. Uhum. Tá. Agora, outra coisa que a gente tem que saber também no requisito é se ele é discricionário ou ele é vinculado. O que que é isso? Tem requisito aqui que o cara é obrigado a seguir a lei, né? Então Sim, tá lá, ele tem que seguir a lei certinha e tem requisito que ele tem uma certa discricionalidade, né? Ele pode é, ou fazer não. de uma certa não, tá? É, na forma, ele é vinculado, né? Tem que A ser forma- daquela forma, né? Isso. Finalidade vinculado também, né? E porque você tem que a forma, a lei fala lá como você tem que fazer, né? É, Puta, é muito na cara que pode falar competência. assim, eu vou escrever aqui no papel sulfite. Eu vou escrever É, aqui e não vou preencher todos os campinhos, né? O- é, Vou parar, o policial manda você parar, mas aí ele fala, eu vou mandar ele parar do jeito que eu quiser, é. né? Não, não é assim, né? A competência. aqui a gente Ah, pode falar assim, deixa eu pensar aqui. mano, aí é tudo vinculado, não é não? Não, não. É não, né? Então Competência é isso. aqui na verdade, a lei, seguir a lei. Então, assim, ó, vinculado, ser vinculado ou não, é se assim, o funcionário público, ele tem que seguir o que está na lei. Então, a forma como ele Sim, faz, tem que seguir a lei, ele tem que seguir a forma como faz. A finalidade tem que seguir a lei. A competência também, a própria lei fala é, quem é o responsável, quem é o superior, quem pode ou não fazer isso, tá? Agora, os dois que são discricionários, é o objeto e o motivo. calma aí rapidinho, eu só vi um bagulhozinho aqui. Rapidinho, pô. Um barulhinho aqui. Beleza, Igor. Né? Então vamos lá. Objeto. O resultado jurídico. Lembra quando eu te falei lá que, por exemplo, o juiz ele pode dar multa, ou ele pode dar cesta básica, ou ele pode dar prestação de serviço da comunidade, né? Então o resultado que vai ser esse ato jurídico é discricionário. Quem escolhe isso? É o juiz, né? Hum, Entendeu? certo. Ah, Então, entendi. muitas vezes o resultado daquilo é discricionário. A lei ela prevê uma certa discricionariedade, né? Por Certo, exemplo, porque sim. naquela parte lá, né, detenção ou multa, né? Isso, Então, isso, né? Beleza, é verdade, pô. né? Por exemplo, assim, um delegado, quando ele vai lá, ele vai dar a fiança, né?
A lei não Sim. fala para ele que. A lei fala que ele é obrigado a arbitrar a fiança, mas ela não fala quanto, né? Hum, Então, a fiança é um exemplo de objeto discricionário, porque tá. você é obrigado a dar. Mas quem decide se é 1.000, 2.000, 3.000? Se o cara quiser falar R$ 100 para você e para ele 1.000, ele fala. Então, como ele que decide, é discricionário. Ah, caramba, eu nem sabia disso. Na questão de dar fiança, sabe? Eu pensei que tinha ali um estipulado, né? Não, valor não. Não O que que, o era que a lei estipula é assim, se o crime ele é afiançável ou não, aí beleza, a lei isso. fala, e ela também fala até qual tipo de pena o delegado pode arbitrar a fiança. Então, assim, crimes de até 4 anos, com a pena máxima de até 4 anos, o delegado mesmo arbitra, né? Se o crime Certo. passou de 4 anos, por exemplo, assim, furto é de 1 a 4, o delegado mesmo vai arbitrar. Agora, homicídio, o delegado já não pode arbitrar. Quem tem que arbitrar vai ter que ser o juiz, né? Certo. Lesão corporal Entendi. de natureza média, grave, não a gravíssima, o próprio delegado pode arbitrar a fiança. Né? Sim, sim. Todas as penas que forem até 4 anos com a pena máxima, o delegado pode arbitrar. Agora, como ele que decide, é discricionário. Ah, entendi. Aí o que vai balancear a decisão da, da fiança, né? É a razoabilidade, o princípio da razoabilidade, Enfim. todo esses, né? Por exemplo, se um Beleza. delegado ele pega e fala assim, por exemplo, o delegado, vamos voltar aqui na matéria. Quando ele arbitra uma fiança para você, qual poder ele está exercendo? O poder, o poder de polícia, né? Isso. E essa fiança é discricionária ou vinculada? Essa fiança é discricionária, né? Boa. Uhum. Aí vamos imaginar que ele pega e ele fala assim, cara, para você, David, eu vou colocar 10.000, mano, porque eu não gosto de você. Ele tá infringindo qual requisito aqui? O requisito da finalidade, né? Boa. Porque ele está Isso. misturando as coisas. Isso. E se o delegado ele faz isso, e aí ele pega e depois, quando ele dá a fiança, ele fica assim pra todo mundo, ó, esse cara aqui se fudeu, ó. Se fudeu, vai ter que pagar 10.000, ó, tá fudido, ó. Ele tá É, ferindo o quê? a forma, né? Isso. Beleza. Agora, imagina que o crime que você praticou seja um homicídio qualificado, tá? Homicídio qualificado, ele é um crime hediondo. O crime hediondo é inafiançável, né? Sim. Aí o delegado vai lá e arbitra a fiança. Ele fala, ó, se você me der arbitra a fiança de R$ 1.000, você dá R$ 1.000 aqui e pode responder em liberdade. Ele tá quebrando alguma coisa aqui? Tá, Qual? tá. Aí é mais foda esse daí, hein, mano? Esse daí, a princípio, ele já tá quebrando a competência, né? Não, a competência não. A competência é se ele, perante a lei, ele é uma pessoa que ele poderia arbitrar ou não a fiança, entendeu? Sim, Aqui sim. Então, ele ele não pode. poderia. Não, É, não. ninguém pode, nem o juiz, nem ninguém, porque é Não, não. inafiançável. Não, na verdade aqui, deixa eu pensar aqui. Não é. Aqui ele tá quebrando o motivo, tá? Para O resumir. motivo. Por que que ele não É tá quebrando isso, a né? competência? A competência, assim, não é hora ele pode, hora ele não pode. Competência, assim, o É, investigador, ele tem competência para arbitrar fiança? Não, nunca, né? tem. Porque ele nunca vai poder arbitrar fiança, né? Porque essa não é uma Sim. competência dele. Aqui o delegado, ele tem a competência, mas porém ele não tem o motivo, né? Porque na lei fala que ele não pode arbitrar para esse caso, entendeu? Não Ele não tem a está quebrando tipicidade. competência, ele está quebrando a tipicidade.
Eu não raciocinei direito, hein? Mas tá bom, tô feliz que eu melhorei bastante. Antes eu vacilava muito mais. Tá. É... Tá, aí tem ainda uma outra parte aqui, que é a parte que fala mais de administração direta, indireta, a gente vê outro dia, né? Certo, Aí a gente vai ver certo. sobre descentralização, desconcentralização, espécies de atos. Deixa eu ver. Legal. Agora, a última coisa que eu tenho para falar desses caras aqui é a forma de Bacana. anulação. Forma de anulação também cai bastante. Formas, por exemplo, assim, imagine que um ato, ele foi e quebrou a forma, ele quebrou a finalidade. Como a gente vai anular, né? Como a gente pode anular ou não? Hum, A gente tem várias formas, tá? Se for procurar nos materiais, eles vão dar várias formas. Mas pra gente, a maioria das vezes ela cai isso daqui. Revogação ou anulação. Qual a diferença de uma para outra? Revogação, você vai lembrar assim, duas coisas principais. Tem efeitos ex nunc, acho que ex nunc. Ex. o latim entrando aí. Isso, ex nunc. Para Fogo. efeito. Vou te dar um mnemônico aqui que você nunca mais vai lembrar, vai esquecer. Efeitos Certo. para o futuro. Efeitos para o... Revogação só pode ser feito por quem criou o ato judicial. É revogado, pois não é mais oportuno. É oportuna a palavra? Ou conveniente. Ou conveniente. Então, beleza. Então, aqui, ó, revogação. O que que é revogação? Revogação, na verdade, não é que ele feriu algum princípio legal, né? Vamos imaginar assim. Eu vou dar um exemplo da prisão, a prisão temporária. Prisão temporária não, prisão preventiva, tá? Lembra que a prisão preventiva, o juiz ele pode ficar dando e retirando, né? Ele dá e revoga, dá e Certo. revoga. Aí você lembra dessa palavra, revogar. Então, o que que é revogar? Revogar é todo ato administrativo, isso pode ser qualquer pessoa. Deixa eu pensar aqui. Hum, Hum, todo ato de você tomar uma decisão e depois poder voltar atrás. Não, 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 não. não, então, não é atrás, né? Revogar, Não, eu voltar ó, atrás tá, não é. como que é o nome? A gente, nessa pandemia, você lembra que teve um rodízio diferenciado? Lembro, Tá? lembro. Vou dar esse exemplo aí. O rodízio diferenciado foi o prefeito de São Paulo que fez, né? Isso, E aí, do nada, ele pegou e revogou, né? isso. Ele poderia impor de novo, não poderia? Sim, Então, quando ele retirou porque ele feriu algum princípio legal, ou ele revogou porque ele viu que naquele momento já não era mais oportuno e conveniente. A B. Não era Entendeu? oportuno e conveniente. Então, toda vez que você vê que um ato, ele já não precisa mais, a palavra aqui certa seria isso, não precisa mais, porque não é mais oportuno, não é mais conveniente, não precisa mais. Aí eu vou revogá-lo, Certo. tá? E aí você vai lembrar que revogar, ele tem efeito ex nunc, ou seja, efeito para frente. Quando eu revogo ele, por exemplo, assim, imagine que uma pessoa, ela tomou uma multa naquela época que estava acontecendo o rodízio. Quando Isso. eu revogo ele, todo mundo que tomou a multa passada
vai ser limpa essa multa? Não, a Não. lei não retroagirá. Isso, porque é um efeito para frente. Então, assim, se amanhã Isso, você estiver andando, eu não posso mais te multar. Entendeu? Porque ela tem um efeito para frente. isso, Beleza? E aí você lembra beleza. também que quem só pode revogar não é o prefeito. Eu não posso um juiz falar aí, ó, vamos revogar isso daí porque isso daí é ilegal. Não pode, É, né? não, Então, assim, revogação, três coisas você tem que lembrar. Primeiro, quem, quem revoga é só quem fez o ato. O exemplo aí é só o prefeito que poderia revogar. Não podia vir um Bolsonaro e falar, ó, em São Paulo não tem mais esse rodízio. Não poderia ver o governador falar, em São Paulo não tem mais esse rodízio. É só quem faz o ato que pode revogá-lo. O judicial não pode interferir. É a primeira coisa que cai muito nas questões. A segunda é, por que que ele revoga? Porque teve uma quebra na legalidade? Não, ele revogou porque não é mais oportuno ou é, conveniente, né? E ele certo. tem efeitos futuro ou efeitos passado? Ele tem efeitos futuro, tá? Aí as bancas gostam de colocar ex nunc ou ex tunc. Aí aqui vai a minha dica. Ex nunc, você vai lembrar nunc de nuca, tá? Certo. Era Quando isso que eu você tava na cabeça, nunca, é né? nuca, quando você dá um É, tapa na nuca, qual que é o movimento que a sua cabeça faz? vai pra frente. Entendeu? É, Então, toda vez que for ex nunc, o que que significa ex nunc? Significa que aquele ato administrativo ele vai começar a surgir efeito dali para frente, pra frente. tá? Certo. E o contrário, ex tunc é o quê? Tem efeitos ex tunc. Quando você está andando e bate a sua cabeça em algum lugar, não faz um tum, tum, Faz. Tum. e a sua cabeça vai para, Traz. né? Você bateu a cabeça, ela É, vai para trás. Então, isso. efeitos ex tunc é efeitos para trás. Hum, Tá? Então, caraca, quando da você hora. anula, por exemplo, assim, eu anulei. Quando eu anulei, todos os efeitos que isso estava tendo lá atrás são anulados, né? Por exemplo, assim, uma lei. Vou dar o exemplo de uma lei. Hoje a gente tem a lei de homicídio. Imagine que amanhã a gente anula, a gente não revoga, a gente anula essa lei. Todo mundo que estava preso vai ter que ser libertado, né? É, Então, para imagina que beneficiar o réu. são os efeitos pretéritos, efeito ex tunc. Aí você vai Hum, lembrar que a anulação judicial. Então, aqui, quem que pode anular? Imagine que você foi o prefeito, né? E você criou uma norma, por exemplo, o rodízio, só que você criou ele de uma forma errada, né? Você criou infringindo um princípio ou infringindo uma lei, né? certo. Imagine que o seu rodízio fosse assim: só pode andar carro, moto não pode andar. Você está tirando Hum, o direito de quem tem moto, não tá? sim, Então você está infringindo uma lei. Nesse caso, o que que a gente poderia fazer? O judiciário poderia entrar lá e anular o seu ato. Ó, seu ato vai ser certo. anulado porque está infringindo uma lei, está infringindo um direito. Então, quando o judiciário pode ir lá e quebrar o seu ato, é anulação. Certo. Então, essa é a diferença, essas são as diferenças aí de revogação e anulação. E anulação. Tá. A revogação tá perfeita, a anulação também certinho. Beleza? Para poder ser anulada, tem que ter os efeitos ex-tunc. É assim, ó, anulação, ele tem efeitos ectunc, efeito patano, o judiciário pode fazer e se anula quando tem uma ilegalidade. Então, teve alguma ilegalidade, você pode anular. Agora, aquilo não tem ilegalidade, ele só não é mais oportuno, aí você tem que revogar. Certo. Da hora. Perfeito. Boa, Ah, boa. acho que por enquanto é isso. Aí depois a gente vê essa parte mais, essa outra parte ele vai falar mais de empresas, né? Isso, isso. Vai entrar, né, no...
administração pública direta, indireta, Isso aí mesmo. vai levando pra frente. Quando você for Aqui, entrar nesse assunto aí, pô, aí você dá um toque aí pra... Porque, mano, ficou muito louco essa aula, hein, Igor? deixa eu parar aqui. Hein, Igor?